Ouça isso aqui que interessante. Hebreus, o capítulo 13, o versículo 1 diz assim, o título dessa palavra aqui diz assim, os deveres sociais. Seja constante ao amor fraternal, não negligencie a hospitalidade, pois alguns praticaram-a sem saber, acolheram anjos. Agora pula para o versículo 7. Os deveres espirituais. Ele diz assim, lembrai-vos dos vossos guias, os quais pregaram a palavra de Deus e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem, hoje, o mesmo e será para sempre. Jesus Cristo é o ontem, hoje e será para sempre. Imitai a fé dos vossos pastores, imitai a fé daqueles que receberam a promessa, a palavra, e conservaram, e praticaram, e creram e confiaram. Agora pula para o versículo 17. Obedeçam aos vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vossos outros. Ou seja, não é de bom proveito para você. Em outras versões vai dizer, isso não é proveitoso para nós. O guia aqui dá o sentido de o pastor, ele é responsável pelos que obedecem, pelos que submetem à liderança. O pastor, Deus colocou liderados, ovelhas, membros sob o seu cuidado. E ele, então, precisa estar atento para cuidar daqueles que são obedientes. Porque se ele não cuidar com zelo daqueles que são obedientes, ele então vai estar procrastinando, ele vai estar sendo omisso. Deus, então, naquele grande dia, vai requerer dele o cuidado que ele não teve, porque ele procrastinou, porque ele, então, não amou, não zelou pelas pessoas que foram obedientes ao rebanho, à liderança. Então, se o pastor procrastinar e fizer o vídeo de mercador e não cuidar dessas ovelhas com zelo, ele então vai receber não galardão. Ele não vai receber galardão e ele ainda vai receber um julgamento de Deus. Agora, o pastor, o líder, não é responsável naquele grande dia pelas ovelhas rebeldes, pelas ovelhas que não se submeteram à ordem, ou seja, ao ordenado pastoral. Aquelas ovelhas que foram rebeldes, aquelas ovelhas que não submeteram à liderança, aquelas ovelhas que quiseram fazer do seu jeito, não submetendo à liderança. Naquele grande dia, está dizendo aqui o texto que aquele que obedece, o pastor faz com amor, com zelo, não é pesado. Mas quando esse não obedece, torna peso, dificultoso. Aí naquele grande dia só é ruim para quem? Para mim, não para o líder. O líder só é responsável, só vai responder pelos que Deus colocou e ele está cuidando, aqueles que é submisso, aqueles que pede perdão, aqueles que se humilha, aqueles que estão ali obedecendo. O pastor precisa observar e cuidar, ir atrás e zelar com muito amor, com muito carinho. Ele precisa pagar um alto preço por esses que obedece, que submete, que está ali em submissão, que é humilde, que desce, que reconhece as suas fragilidades, que é limitado, que reconhece que tem um momento de fraqueza, um momento de dificuldade. Esse o pastor precisa cuidar, ajudar a fortalecer, a amadurecer, a crescer, a caminhar junto, a dar oportunidade, a caminhar com ele, cuidar dele. Essa que é a verdade. Agora, o pastor vai ser responsável quando ele não cuida. Agora, se ele cuida, ele não será responsável. Naquele grande dia, Deus vai receber, Deus vai dar o galardão e vai ser uma bênção para todos, tanto para o líder
quanto para o liderado que submeteu as ordens e a submissão ao seu líder, ao seu pastor. Mas o pastor não é responsável pelas ovelhas rebeldes, para aqueles que não obedeceram. Os que não obedeceram, que não submeteram, vão responder por si próprio diante de Deus. Que Deus abençoe. Fica aí uma reflexão, tanto para pastor. Se está cuidando, continue cuidando. Se está sendo omisso, passa a fazer uma reflexão e a rever o seu valor como líder, naqueles que submete, que obedece à liderança que está ali na congregação. Cuide com amor, com zelo, porque senão Deus vai cobrar de você. Agora, se ele já está cuidando e a ovelha está submetendo, então está sendo uma bênção. Não vai ser trabalhoso, não vai ser dificultoso para o líder. E naquele grande dia, todos serão bem recebidos e será uma bênção diante de Deus. Mas aqueles que não submetem à liderança, aqueles que não submetem ao pastor, ovelha rebelde, então esse líder não tem responsabilidade sobre essa ovelha. Fica aí essa reflexão em nome de Jesus.